Somente uma reviravolta inédita no Rio de Janeiro seria capaz aí de impedir a vitória do Eduardo Paes, do PSD, na disputa para a prefeitura em outubro, né, na reeleição. Com 49% de intenções de voto, segundo a última pesquisa Quest, divulgada na última semana de julho, né, o atual prefeito, por enquanto, navega em águas tranquilas, bem tranquilas, rumo ao seu quarto mandato na cidade do Rio de Janeiro. No que depender dos seus dois primeiros adversários, tudo pode mudar com o início da campanha eleitoral. Será? Bom, a gente vai entender agora com o Pedro Zambara no Plantão do Meteoro. O Eduardo Paes está nadando de braçada, o Dudu. Vou chamar aqui o Pedro Zambarda para contar para a gente alguns bastidores, para falar mais sobre esse assunto, analisar esse cenário, porque por lá parece que a eleição está caminhando assim para uma vitória fácil do Eduardo Paes, Pedro. Caminha para uma vitória fácil, mas não significa que a gente não está tendo altas emoções. Afinal de contas, o principal adversário do Paes, com alguns votos, é o Alexandre Ramagem, que grampeou Jair Bolsonaro, o general Heleno e as advogadas de Flávio Bolsonaro, né? A gente tá com fortes emoções lá no Rio de Janeiro. E acho que esse forte favoritismo, eu ouvi da boca do Eduardo Paes, numa coletiva de imprensa que eu estava, que ele fala, Lúcio, ao invés de poesia ao verbo, ele fala poesia à verba. O Eduardo Paes, ele é um cara que ele é explícito, assim, ele ama o Rio de Janeiro. E a Carta Capital fez uma análise muito bacana nesse artigo longo, escrito aqui pelo Maurício Tusvoil, que foi publicado na versão impressa da revista, né? E aí, basicamente assim, a esquerda e a direita, respectivamente, os deputados federais Tarcísio Mota, do PSOL, e Alexandre Ramagem, do PL, traçaram estratégias para conquistar parte do heterogêneo eleitorado de Paes e chegar no segundo turno, no qual, ao menos em tese, tudo pode acontecer. O trunfo na manga de Ramagem, que aparece com 13% das intenções de voto, atende pelo nome de Jair Bolsonaro. Ele está apostando que o Bolsonaro vai ser uma catapulta e não uma âncora. Uhum. Na mesma pesquisa, quando associado ao ex-presidente, o candidato do PL salta para 30%, diminuindo consideravelmente a vantagem de Paes. Alvejado antes mesmo da campanha começar pelas investigações da Polícia Federal, sobre a estrutura paralela de arapongagem montada na Agência Brasileira de Inteligência sob sua chefia, Ramagem garante a direção do PL do Rio, passou incólume junto ao eleitorado bolsonarista, mais atento às bandeiras de costumes e de segurança pública erguidas pelo candidato. A estratégia de colar Ramagem em Bolsonaro no maior número possível de atividades de rua teve início em julho, numa fala que o Bolsonaro patética, que ele estava chorando, com uma intensa agenda de logradouros por bairros da Zona Norte e Zona Oeste do Rio. Cuidadoso para não configurar naquela altura seria campanha antecipada, Bolsonaro evitou pedir os votos ao microfone, mas deixou claro que Ramagem é o seu candidato. E, por outro lado, gente, o Tarcísio Mota, do PSOL, lá no Rio de Janeiro, não está tendo essa aliança PT-PSOL que a gente está vendo em outros estados. O Tarcísio Mota, ele está criticando abertamente a Prefeitura do Rio de Janeiro, o que eu acho ótimo. É importante que a gente tenha candidatos que façam a crítica à esquerda, mas o fato é que o homem que tem a bênção do presidente Lula é o Eduardo Paes, e o Dudu Paes, de fato, ele tem aí grandes chances, mesmo com o vice dele, que pode ser aquele Pedro Paulo, que tem aí escândalos, talvez, sexuais, aí de vazamento de vídeo, desse tipo de coisa. O Eduardo Paes parece ter costurado um arco de alianças muito importante, e o Poder 360 fez uma outra nota aqui importante para a gente levar em conta, Lúcio, que ele está colando no Ramagem a ligação dele com chefes de segurança do Rio de Janeiro. Aí você lê a nota do Poder 360, ele diz assim, o seguinte, né? A relação foi feita na quinta durante o debate na TV Band, após Paes ser questionado pelo deputado federal sobre violência urbana na cidade. Em sua resposta, Paes disse que o município tem um papel complementar em relação à segurança pública e culpou o grupo político que há 6 anos comanda a segurança pública do estado. Afirmou ainda que a gente vê uma politização da segurança pública, os comandantes de batalhão, os próprios chefes de polícia, o chefe da Polícia Civil são indicados por deputados estaduais. Ele se refere ao ex-governador Wilson Witzel e ao atual gestor Cláudio Castro,
que chama de padrinhos de Ramagem. Ramagem nega conhecer Witzel e disse que Paes trouxe um comandante da Polícia Militar para o município, além de defender o protagonismo da prefeitura no combate à violência, principalmente com o auxílio da Guarda Civil. Mesmo estando caminhando para o 4º mandato, Lúcio, o Paes ainda consegue pegar os ex-prefeitos do Rio de Janeiro, os ex-governantes do Rio de Janeiro e atrelar ao Ramagem a ineficiência da questão da segurança pública e manter a sua liderança nessa corrida. Então, eu separei alguns trechos desse debate da Band, por exemplo, de confrontos que a gente pode acompanhar. O vídeo é o mesmo, tá, Lúcio? Mas aí a gente traz, primeiro do minuto 1h22, do Tarcísio fazendo críticas ao Paes, depois o Tarcísio critica o Ramagem, e aí depois a gente vai ver um ataque frustrado do Ramagem ao Paes. E aí quero também que o chat comente para a gente enriquecer o nosso corte. Vamos lá. Série de investimentos e melhorias. A minha pergunta é para você, senhor candidato. A prefeitura acha que deve assumir mais esse grande desafio? E se sim, é possível fazer isso sem comprometer as demandas da própria rede? Vamos agora então ao sorteio. Quanto a Yasmin sorteia, lembrando que o candidato já foi sorteado, Marcelo Queiroz, um próximo candidato agora sendo sorteado. Pois não, Yasmin? Tarcísio Mota. Tarcísio Mota, portanto, responde a essa pergunta. Por favor, candidato. Eu peço licença primeiro, caro telespectador, para responder uma acusação que foi feita contra nosso partido. O PSOL orgulhosamente defende a legalização das drogas e o tratamento das drogas como um problema de saúde pública. Porque o uso abusivo das drogas é algo que precisa ser tratado desta forma. Meu pai foi alcoólatra, usava abusivamente uma droga legalizada e não era na ponta do fuzil que isso seria resolvido. O que nós precisamos é entender que este proibicionismo mata pobre e preto nas favelas todos os dias e não resolve nada. É caro, ineficiente e a única coisa que acontece é que essas figuras querem causar o medo em você e apenas isso para continuar ganhando votos, porque sabem que isso não resolve o problema. Ao contrário, o debate da legalização feito de forma séria no mundo inteiro precisa chegar até aqui ao Brasil para salvar vidas da droga e da guerra às drogas, que na verdade é uma guerra aos pobres. Mas respondendo agora, nesse outro minuto, a questão da municipalização dos hospitais federais, eu sou absolutamente contra. A prefeitura hoje, com o seu orçamento, não tem como absorver os 6 hospitais federais que existem na cidade do Rio de Janeiro. É preciso, sim, agir de forma integrada e garantir concurso público para médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, para que esses hospitais possam voltar a atender em sua plenitude a população carioca. Eles prestam um serviço fundamental à cidade e assim deve continuar sendo. Nós já vivemos essa situação da municipalização de hospitais que levou à falência da saúde pública na cidade do Rio de Janeiro e nós não queremos ver isso acontecendo de novo. É preciso apostar em que o prefeito é o gestor pleno do SUS, do Sistema Único de Saúde, e nós queremos um SUS público e popular, em que o prefeito exerça sua autoridade para garantir que todos os leitos estejam operando e na fila do CISREG. É muito bom ver um candidato de esquerda tendo esse espaço para criticar bem a prefeitura do Rio, né, Lúcio? E com um argumento muito consistente, né? Muito consistente. Aí depois o Tarcísio ele dá uma detonada no Ramagem no minuto 1h34, 1h34 e 00. Vamos ver juntos também que isso daí é uma boa. Dominadas pelo crime e uma ausência completa do governador que politizou a segurança pública, aliado desses dois aqui. Obrigado, candidato, pela sua resposta. Finalizada a rodada de perguntas dos nossos jornalistas, vamos para mais um confronto direto entre candidatos, dessa vez com temas livres. Um sorteio realizado há pouco definiu que o candidato... Gostei do JP Vergueiro. Vamos para mais um embate aí entre... Mais um! É quase um locutor do UFC, né? Gostei. Total. Vamos lá, gente. Opa. Não se agridam, hein? Não se agridam. Tarcísio Mota começa perguntando. Portanto, candidato, quem o senhor escolhe para responder? Lembrando que é o mesmo esquema, a mesma dinâmica. Os dois candidatos, lado a lado, 2,5 minutos para cada candidato, 5 minutos no total. Pois não? Eu escolho o candidato Ramagem.
Candidato Ramagem, portanto, a gente vai colocá-los lado a lado, vai organizar o cronômetro também. Assim que o senhor começar a falar... Não pode bater no amiguinho, A contagem Lúcio. regressiva será disparada. 2 minutos e meio, por favor, candidato. Ramagem, a pandemia que marcou a vida de todos nós recentemente deixou 700 mil, quase 700 mil brasileiros mortos. O Rio de Janeiro foi a segunda capital com maior proporção de mortos de todo o Brasil. O mito, aquele que você defende, o culpado disso tudo é Jair Bolsonaro e seu negacionismo. Responde pra gente, é desta forma negacionista porque você relativizou a vacinação de crianças? É desta forma que você vai tratar a saúde do carioca? Bem, Tarcísio, esse é o foco de vocês, de criar narrativas e não verificar os números. A vacina, quando foi estabelecida no mundo, na Inglaterra pela primeira vez, 1 mês depois já estava sendo aplicada aqui no Brasil. O Brasil bateu o recorde de aquisição de vacina. Houve vacina para todos que quiseram se vacinar. Então, estava à disposição. Nesse momento também, o governo Bolsonaro trabalhou não apenas com a parte médica de saúde, toda a parte econômica se voltou para a pandemia e para a crise mundial. O Brasil foi um dos países, o 4º país do mundo que menos desceu em problema de PIB e mais se recuperou mais fácil. Vitória do governo Bolsonaro, vitória do Ministério da Economia, todos trabalhando juntos. A minutagem que você separou estava até aqui, é isso mesmo, Pedro? É isso mesmo, não, é para mostrar que geralmente quando o pessoal fala desses bolsonaristas na pandemia, é o que o chat está falando aqui, inclusive, eles recorrem a narrativas, né? Uhum. Narrativas. E, cara, é o que o Francisco Ribeiro tá falando aqui, que a cara do Ramagem é meio imã, né? Não vou falar mais que isso porque o jurídico não permite, mas é uma coisa meio... É baixa, né? E eu achei em determinado momento, apesar do Eduardo Paes ser alvo de todos os candidatos, porque ele é o franco favorito, e a Carta Capital foi muito brilhante nessa análise, ele foi o pior de todos, assim, porque ele não tem argumento. A única coisa eu sou amigo do Bolsonaro, eu sou amigo do Bolsonaro, eu sou amigo do Bolsonaro. E aí teve essa lapada final do Eduardo Paes, que eu queria mostrar para vocês aqui antes da gente fechar nosso Agora o cara mete uma narrativa depois de trocar o ministro da Saúde depois de não ter 3 vacinado vezes, as pessoas, né? Ter ignorado o e-mail da Pfizer em relação à vacina, ter tentado... Enquanto esse cara tava espionando todo mundo, 30 mil pessoas na ABIN gerida por esse cara, que hoje é candidato no Rio de Janeiro, estavam sendo espionados no meio de uma pandemia que estava matando 700 mil. Então, exatamente. E o outro lá mandando a galera ir pra rua, gripezinha. Isso. Não vamos esquecer não, tá? Isso daí a gente não esquece não. Exatamente. Feito no meu... E vai pagar por tudo isso, tá? Escreve o que eu tô falando. Os 2 mandatos como prefeito dessa cidade, meus 3 mandatos como prefeito dessa cidade, 60 mil vagas em creche. Nós conveniamos muitas vagas agora e o déficit desse momento é o menor da série histórica, cerca de 7 mil vagas. Nós estamos buscando conveniar. A pergunta que eu deixo para o senhor é o seguinte: se o senhor pretende continuar conveniando ou prefere o modelo em que a prefeitura constrói as unidades? Nós preferimos que há vagas de creche e podem ser conveniadas. Uma vaga de creche conveniada é cerca de 700 e poucos reais por criança. Você sabia que no governo Eduardo Paes, ele gasta quase 650 milhões de reais com cabide de emprego? Aquelas livres nomeações, sem concurso público, que você bota a carreta furacão. Você sabia que desses 650 milhões de reais, mais de 100 milhões de reais está no gabinete do prefeito? No gabinete, que só tem uma estrutura e pessoas, 100 milhões de reais. Uma vaga de creche, que são 700 reais, são 13 mil vagas abertas. 13 mil por 700 dá 9 milhões, pouco mais. Em 12 meses, dá pouco mais de 100 milhões. Se ele quisesse acabar com essa fila de vagas de creche,
era só ele enxugar esses cabides de emprego. Você aí em casa, qual é a decisão que você faria? Nós faríamos a mesma que você. Pensar na criança, pensar na mãe que tem o direito de trabalhar e estudar. Educação não é custo, é investimento. Olha, eu vou mais uma vez aqui dizer, só para comparar um número, hoje o orçamento da educação é de 9,5 bi, né? Ele é 50% maior do que era quando eu assumi a Prefeitura do Rio de Janeiro em 2021. E eu vi que o candidato defende um modelo de escola privatizada. Eu queria entender um pouco mais essa colocação que ele já fez sobre PPPs na rede municipal de ensino. Não E precisa, ele não responde. Não responde. Não responde, fala da dor da criança. É isso, é um bolsonarista que defende, no final das contas, a privatização, a terceirização, a entrega dos bens públicos. E uma coisa que não se pode negar, pode ter várias críticas ao Eduardo Paes, mas ele está investindo no Rio, né? Está olhando o Rio de Janeiro realmente como um lugar para investimento público, né, Lúcio? Exato. A gente vai continuar acompanhando aí essa eleição do Rio de Janeiro, assim como todas as outras eleições pelo Brasil, principalmente as chaves aí, né, de municípios chaves para o nosso país. Mas a gente realmente consegue ver que no Rio de Janeiro as coisas tem um caminho já muito bem traçado. Agora, será que o Eduardo Paes vai conseguir manter esse eleitorado, essa porcentagem de eleitorado até o fim? Bom, os candidatos... Eu fico com o comentário da Karim Meles, que é do Clube do Fim aqui, nossa membra. Como é que é? O Eduardo Paes... Não, do Vandarco, na verdade. O cara do Dudu Paes, o cara já é faixa preta em disputar eleições. O Ramagem começou agora no rolê. Exatamente. Bom, é por aí mesmo, né? Vamos ficar por aqui, Pedro. Obrigado pelas suas informações. Imagina, querido. Vamos embora. E antes de ir embora, eu quero fazer um convite para você. Você já deve ter visto eu te convidar aqui para a TV Cringe, né? Mas hoje eu quero abrir um vídeo com você, pode ser? Então, youtube.com/tvcringe Brasil, o vídeo mais novo que nós temos aqui, cientistas foram longe demais. Os experimentos com humanos mais polêmicos da história. A história da ciência tá... Olha aqui, doutora Ana está aqui com a gente. Um vídeo completinho sobre esse assunto, um vídeo colagem, trazendo aí referências, trazendo toda uma carinha, né, dos anos 90. A gente tem aqui todo um cenário de anos 90, toda uma pegada bem das antigas aí, bem legal realmente os vídeos colagens que a gente tem feito. E olha, eu não tô falando isso só porque é do Meteoro, não, é porque eu gosto mesmo. Então, youtube.com/tvcringe Brasil, novo canal do Meteoro. Vale muito a pena para você se inscrever, mas é claro, só se você quiser, fica aqui o convite, tá bom? Grande abraço, até a próxima.